Se você é alguém que costuma usar bastante a internet, provavelmente você já viu esse jogo daqui em algum lugar. Alguns balões aparecem e tem uns macacos que precisam estourar eles. Um jogo bem simples, né? Só que se você for um pouco mais fundo, macacos com poderes mágicos, armamento nuclear, sacrifícios para o deus do sol, rodadas tão altas que não dá nem pra entender o que tá acontecendo mais, vídeos de quase 3 horas de história de um jogo de macacos e balões. Mas hoje vamos começar um pouco mais leve. Vamos voltar tudo desde o primeiro jogo e tentar entender como que um joguinho simples de um macaco estourando alguns balões virou um dos jogos de Tower Defense mais importantes que existem. Começando em 27 de março de 2007 saiu o primeiro Bloons, que nesse caso chamava só Bloons. É um joguinho em flash que saiu direto no site da Ninja Kiwi sobre um macaco que tem que estourar uns balões jogando dardo neles, baseado naqueles brinquedos de parque de diversão, que nunca te dá o prêmio que você quer. Eu só queria uma pelúcia do Pop Playtime. Mas enfim, já quero começar falando o quanto eu gosto do menu desse jogo e explica eu estar estourando esse tanto de balão. Esse jogo daqui ainda não era Tower Defense, ele realmente é só jogar os dados para estourar os balões e passar de fase. Na parte de baixo fala quantos dados que você precisa estourar para passar de fase e quando você passa ele fala a porcentagem dos balões que você estourou. O jogo tem 50 níveis e 8 tipos de balão diferentes. Que é o balão normal, que é só você jogar o negocinho nele e acabou. Os balões de taxinha, que eles viram um monte de taxinha que estoura tudo em volta depois que você estoura eles. Balão de gelo, que congela tudo que está em volta e não tem como você estourar mais. Os balão de bomba, que ele explode as coisas que estão em volta. Um balão que te dá mais um dardo quando você estoura ele. Um balão que te dá um tiro triplo de uma vez quando você estoura ele. Que nem o pássaro azul do Angry Birds. Um balão que joga essas coisinhas aí que estoura o que tá embaixo. Um balão que te dá um bumerangue quando você estoura ele, que aí você joga ele e ele volta depois. E um balão que vira um Pac-Man que você pode controlar pra estourar os bichos. Também tem uns blocos diferentes, tem uns blocos de metal que os dardos não bate, tem uns blocos de borracha que o dardo quica quando bate, e tem uns blocos que o dardo quebra quando bate. E é basicamente isso. Como eu falei, o jogo tem 50 níveis. Você pode jogar também no modo que você tem dardo infinito, que aí fica mais fácil de você passar das fases, mas aí não vai contar a sua pontuação. E se você passar do nível 50, o que eu não fiz, o jogo te dá uma tela de parabéns. E é meio que isso. Um joguinho até bem simples, mas dá pra divertir. O Bloons ficou bastante popular, com milhares de pessoas entrando no jogo todo dia. Um monte de gente que fazia os próprios níveis também pro jogo, uma comunidade bem ativa. E com esse sucesso todo, alguns meses depois, em 16 de agosto de 2007, saiu o Bloons Tower Defense, que é um jogo spin-off que depois virou a série principal. Esse jogo é um Tower Defense bem padrão, que você só os inimigos seguindo o caminho e você tem que colocar as torres perto para conseguir matar eles. Só que o que diferencia esse jogo da maioria dos outros Tower Defense que existem é que ao invés dos inimigos terem uma barra de vida que você vai diminuindo até eles morrerem, os balões se diferenciam pela cor, com os balões das cores mais altas tendo balões das cores mais baixas dentro deles. Que no caso desse primeiro jogo só tem 6 balões, que é o vermelho, que é o balãozinho padrão que morre com um tirinho só. O azul, que é um pouquinho mais rápido do que o vermelho, e quando você estoura ele, ele tem um vermelho dentro. O verde, que é mais rápido que o azul, e aí tem um azul dentro. O amarelo, que é mais rápido que todos e que tem um verde dentro. E também tem o balão preto e o balão branco, que são um pouco mais lentos do que os outros, mas eles têm 2 amarelos dentro. E o preto é imune à explosão, enquanto o branco é imune a ser congelado. E falando em explodir e congelar as coisas, esse jogo tem 5 torres, que são todas baseadas nos balões do Bloons. Aí tem a torre de taxinha, que era o balão que jogava taxinha. Tem a torre de gelo, que é o balão de gelo. Tem o canhão, que é para ser o equivalente à bomba. E o macaquinho que jogava dardo, né, que não podia faltar. E tem o super macaco, que já não vem do outro jogo, ele é só daqui mesmo. Que ele é basicamente o macaco normal, só que tem um alcance maior e ataca mais rápido. Inclusive aqui ainda tem aquele esquema de que os balões congelados não podem ser estourados pelos dardos normais, só pelas explosões. Então como a torre de gelo não dá dano nos bichos, dependendo de onde se colocar, ela atrapalha mais do que ajuda, já que ela vai ficar congelando os bichos e não vai ter como estourar nenhum.
Por isso que nesse jogo aqui ela é meio mais ou menos, não curti muito ela não. Esse jogo tem 50 rodadas e ele só tem um mapa e uma dificuldade. Realmente você só entra no jogo e já começa a jogar já. Só que isso não deixa o jogo menos difícil. Ele também só tem 2 upgrades para cada torre, com o Super Macaco tendo um só. E como aqui ainda não tinha muitos tipos de balão, as últimas rodadas é só um spam dos balão preto e branco que fica aí alternando um com o outro. Esse aqui eu também não terminei, mas quando você passa da rodada 50 só aparece um parabéns ali na tela e acabou. Mas mesmo sendo um jogo bem simples, ele ainda é bem interessante e ele tem umas mecânicas legais que foram expandidas ali nos próximos jogos. Apenas 2 meses depois, em 18 de outubro de 2007, saiu o Bloons Tower Defense 2. O que até por ter muito pouco tempo desde que saiu o outro, eles é muito parecido com o primeiro. Só que nesse jogo daqui já tem uma diferença de dificuldade. Que cada dificuldade tem um caminho diferente e quanto mais difícil, menos vida você tem, mais caras as coisas são. Esse daqui também foi o primeiro jogo que tem como colocar coisa no mapa, que tem como você colocar esses espinhozinhos no caminho, ou essa montinho de cola aí que agarra os Bloons. E ele também adiciona o macaco do boomerang, que é só um macaco que joga boomerang ali nos bichos que vai e volta. As 5 torres do outro jogo voltam nesse daqui e os 6 Bloons também. Só que aqui ele tem mais outros 2 Bloons, que é o Bloom arco-íris, que ele tem 2 Bloons preto e 2 Bloons branco dentro dele. E o Bloom de chumbo, que é imune a qualquer tipo de dano que seja de alguma coisa afiada. Como os dardos, o boomerang, os espinhos que você coloca no caminho. A única coisa que tem como estourar ele é o canhão, o que faz com que ele seja uma das piores coisas desse jogo daqui. Teve uma que eu perdi porque eu tinha comprado o Super Macaco, mas tinha acabado meu dinheiro para colocar um canhão e aí passou os de chumbo. Porque eu não tinha nada que eu pudesse fazer. Esse jogo daqui também é um pouquinho mais fácil do que o primeiro. Mesmo assim eu não terminei ele, né? Já é o terceiro jogo direto que eu não terminei. Mas ele é um pouco mais fácil porque os preços das coisas é um pouco mais balanceado e é mais fácil de conseguir dinheiro, que era a coisa mais difícil do outro jogo. Os macacos ainda tem só 2 upgrades, mas agora o Super Macaco também tem um outro upgrade que dá um laser pra ele, que ele acerta 2 bichos de uma vez. Mas no geral esse jogo é muito parecido com o outro, ele é um pouquinho melhor, mas ele é muito parecido ainda. Quando você consegue passar da rodada 50, você ganha de novo a tela de parabéns e você ganha uma medalha, dependendo de qual dificuldade que você tava. Ele é melhor do que o primeiro, os balões de chumbo servem para dar uma estratégia diferente ali pro jogo, já que o outro dava pra você terminar só com os macacos dardo padrão, se você quisesse. Os balão também eles seguem o caminho certinho, que do outro era meio torto, que até atrapalhava na mira dos bichos. Mudava pouca coisa, mas assim, é mais bonito ver eles certinho. Mas de qualquer forma, esse jogo ainda tá mais pra uma expansão do primeiro do que uma sequência. Mas também saindo 2 meses depois do outro jogo, não tinha muito o que mudar também, né? O pessoal decidiu dar uma variada, então em 21 de maio de 2008 saiu Bloons Pop 3, ou Bloons Pop 3. Mesmo tendo 3 no nome, não tem nenhum antes dele. O nome é porque você tem que juntar 3 balões pra ele estourar, que aí Pop 3, sabe? E sim, esse jogo é tão besta quanto ele parece. Você só junta os balões, tem uns balões que quando você estoura dá umas coisas especial, aí você tem que pegar o máximo de ponto que você conseguir, e se acabar os movimentos você perde o jogo. Mas esse daqui é o primeiro jogo que teve música nele, porque os outros jogos eles eram só o barulho dos balões estourando mesmo. É meio que só isso mesmo, é Candy Crush de balão. Mas é legal de ver quando dá uns combos grandes. O Tower Defense 2 fez bastante sucesso, mas muitas das pessoas que jogaram falaram que queriam algo ainda mais avançado. Então, em 2 de setembro de 2008, saiu o Bloons Tower Defense 3. Com 8 mapas diferentes, dessa vez a dificuldade não tem nada a ver com o mapa que você escolhe, então cada um dos mapas tem fácil, médio e difícil. Tem 4 upgrades para os macacos ao invés de 2, com os 2 caminhos tendo 2 upgrades cada. 2 novas torres, que é essa catapulta de espinhos, que joga uma bola de espinho nos bichos. E essa torre, que é o primeiro bicho de suporte que tem nesses jogos, que ela aumenta a range e a velocidade dos bichos que estiver perto dela. Aqui também tem mais um item de colocar no caminho, que é esse abacaxi, que ele explode depois de um tempo. Tem 2 novos balões, que é o balão de cerâmica, que nesse jogo se chama só balão marrom, que
que ele leva alguns hits antes dele quebrar e ele tem 2 arco-íris dentro dele. E aqui também é o primeiro jogo a ter um Moab, que é esse dirigível maior que tem muita vida e que ele quebra com 4 cerâmica dentro dele. Que nesse jogo aqui eles ficam na skin dele, com os 4 balãozinhos marrom em cima ali. Que falando na skin do bicho, ele ainda não é azul, que nem ele é nos outros jogos, ele é cinza aqui. Moab é uma sigla para enorme dirigível aéreo ornarário, ou então mãe de todos os balões, ou então desgraça, dependendo do que você tivesse preparado ou não. O Moab é de longe a coisa mais difícil desse jogo. Só que mesmo ele sendo mais difícil assim, como a galera reclamou bastante da dificuldade do segundo, não era só eu que era ruim e não conseguia passar do jogo. Eles diminuíram a dificuldade do jogo nesse daqui, então ele é um pouquinho mais fácil. Aqui o canhão não é a única coisa que consegue estourar o balão de chumbo, ele dá pra estourar também com o upgrade do bumerangue e do super macaco. Além do abacaxi, que é feito praticamente para você estourar os balões de chumbo, o que já dá uma diversidade maior ali na estratégia. E agora aquela bolinha de gelo consegue estourar uns balões com o upgrade que ela tem, então ela não atrapalha muito na estratégia geral agora, dependendo de onde você colocar. Você pode usar ela sem pensar tanto. O jogo também tem uma habilidade secreta que você consegue um upgrade da torre, que quando você compra por 1000 de dinheiro aparece um monte de super macaco na tela que estoura todos os blooms que não são Moab. E esse negócio é bom, ó. Eu já usava os espinhos pros bichos que passavam, gastar um tique a mais pra garantir que vai todo mundo estourar, é bom demais. Nesse jogo daqui eu terminei realmente ele, né? Ele era mais fácil, se eu perdesse de novo ia ser até meio humilhante pra minha pessoa. E quando você termina ele, você passa da rodada 50, você tem como você entrar no free play, que aí você consegue jogar. Só que nesse aqui ele não tem rodada indefinida, ele para na rodada 150 e ele te dá uma tela de parabéns. Você consegue jogar muito mais do que nos outros 2 jogos. Esse daqui também foi o primeiro que teve um port para celular, e ele também teve port para Nintendo DS e para PSP, que saíram alguns anos depois que o jogo saiu. E é isso aí, esse jogo ele realmente acrescenta bastante coisa. Ele até muda um pouquinho os gráficos, eles ficam um pouco meio polidos. O Tower Defense 3 foi o primeiro que eu realmente diverti mesmo jogando ele, talvez porque não foi o único que eu não perdi e desisti no meio. Mas ele ainda é bem parecido com os outros 2 jogos. Algo que já não pode ser dito pro Bloons Tower Defense 4. Mas antes de falar dele... Lançado em novembro de 2008, Hot Air Balloon. Nesse jogo você é um macaco que está pendurado em um Moab. E aí você tem que estourar os balões que aparecem para conseguir o máximo de pontos possível. E sem bater em nada, porque senão você explode. E é meio que só isso mesmo, é Flappy Bird de balão. Esse jogo aqui não tem nem música, de um dos caras do Ninja Kiwi devia estar com tédio um final de semana e fez esse jogo daqui. Lançado em 26 de outubro de 2009, mais de um ano depois do anterior, Bloons Tower Defense 4. E como eu tinha falado agora há pouco, esse daqui só de você olhar pra ele você já vê que ele é diferente dos outros. Os gráficos melhoram bastante dos jogos anteriores. Aqui os caminhos são divididos por dificuldade, tem caminho iniciante, intermediário, avançado e expert, que indica quão fácil os mapas são, mas você ainda pode escolher entre fácil, médio e difícil que nem no jogo anterior. O jogo tem 6 novas torres, que são o Cospe Cola, que ele cola os inimigos, que nem aquele montinho de cola que você coloca no chão, só que ele não acaba e nos upgrades mais altos ele estoura os balões. O avião, que ele fica voando em cima do mapa e jogando dado pra tudo que é lado. O morteiro, que você pode escolher onde ele atira e ele fica jogando bomba. O mago, que joga magia nos bichos e consegue invocar uns furacão que faz os bichos voltar um pouco no caminho. A fazenda, que é bem diferente aqui do que é nos próximos jogos, já que ao invés dela só ficar tacando dinheiro aí você fica pegando, passando o mouse, ela dá dinheiro por rodada, dando mais dinheiro com o maior nível que ela tiver. E o barco, que você precisa colocar na água, já que normalmente é assim que funciona um barco, e ele fica tirando coisa nos bichos. Todas as outras torres são iguais o 3, exceto aquela catapulta de espinhos, porque ela virou o upgrade do macaco dardo padrão. Que falando em upgrade, esse jogo daqui ele não tem mais caminhos de upgrade, ele é só uma linha que você vai comprando os upgrades. São 4 upgrades e o 4 ele é muito mais caro.
e geralmente ele é melhor, você inclusive desbloqueia ele separado, já que nesse jogo daqui você não tem tudo liberado desde o começo que nem tinha no 3, esse aqui você tem que ir liberando pegando níveis, e aí você consegue níveis estourando a quantidade de balões aí, e cada nível que você vai aumentando você vai ganhando alguma coisa, geralmente é upgrade que você ganha, mas você ganha outras coisas também. O jogo também tem 4 balões novos, são o balão rosa, que é entre o amarelo e o preto, que ao invés de ir direto do preto pro amarelo tem o rosa primeiro, que ele é mais rápido que o amarelo, e agora o preto dropa 2 rosa ao invés de 2 amarelo, aí do rosa vai pro amarelo e segue do jeito que era antes mesmo. O balão camuflado, que ele só pode ser estourado se o macaco conseguir ver os camuflados. Nesse jogo daqui ele é um balão só, né? Que nem nos outros jogos que ele é uma propriedade que você coloca em qualquer balão. É só um balão que tem mesmo, que nem o balão de chumbo, que é um único balão que tem aquele negócio. E ele libera 2 balões rosa quando estoura, que nem os balão preto. O balão zebra, que tem um preto e um branco dentro dele, e tem a mesma propriedade que o preto e o branco ao mesmo tempo. E o BFB, que é o Berremote Voador Brutal, que é uma evolução do Moab que tem ainda mais vida do que ele e quando você estoura tem 4 Moab dentro dele. É o maior bicho que tem no jogo. Além do modo padrão de jogo, também tem 2 novos modos, que é o Apocalipse, ou Estouralipse, que é o nome que ficou em português, que é a mesma coisa que o modo normal, só que não tem pausa entre as rodadas, só vai indo balão direto o tempo inteiro sem parar. E também o Sandbox, que você começa com bastante vida e bastante dinheiro, e você pode escolher quais balão que vai vir. É bom se você quiser testar algum macaco específico, alguma estratégia diferente, ou se você estiver fazendo um vídeo da evolução de Bloons e precisa mostrar as torres. Esse jogo também adicionou compra premium, que você compra as moedas da Ninja Kiwi lá e você pode gastar para comprar essas coisinhas do jogo. Aí tem mapa diferente, tem torre que ganha melhoria, tem como recuperar a vida ou dinheiro dentro de uma fase, tem até como upar direto pro rank máximo e liberar tudo de uma vez. É 100% pay to win. Mas esse daqui também já é o 7º jogo que eu tô falando, os caras tinham que conseguir dinheiro alguma hora também, né? Não dá pra viver só de anúncio de site. Acabou que o jogo adiciona muito conteúdo, dá pra usar várias estratégias diferentes dos mapas, e já que tem esse negócio de rank também, você vai jogando na fase, aí você libera uma coisa nova, você quer continuar jogando pra ver o que essa coisa faz, aí você vai trocando estratégia pra testar as coisas novas que você vai ganhando. O jogo tem um ótimo fator replay, ele também tem uma boa disponibilidade ali de torre, e mesmo com todas essas coisas novas, algum tempo depois ainda saiu uma expansão pro jogo, que adiciona 4 mapas novos, um novo modo de jogo que é o Deflation, ou esvaziamento em português, que você começa com 50 mil de dinheiro, só que você não ganha mais dinheiro, e aí você vê até onde você aguenta. Colocou especialistas, que ele deixa umas torres muito mais baratas, só que deixa todo o resto mais caro. Colocou 2 torres novas, que são o macaco da minigun, que a mira dele segue o seu mouse, então onde você colocar o mouse ele vai atirar. E a usina de espinhos, que ela coloca espinho no caminho, que nem aqueles espinhozinhos que você pode comprar e colocar no caminho, só que ela fica colocando para sempre. E ela é muito boa de se deixar no final da pista para garantir que não vai passar nada. Só não pode depender tanto assim da usina. Também colocou desafios, que você tem que passar os mapas de um jeito específico, tipo usando só as torres novas que colocou na expansão, ou usando só o super macaco e o macaco padrão, essas coisas assim, sabe? Tem 4 desafios. E o caminho avançado, que é o caminho do templo, ele tem um segredo que se você tiver 40 torres e 30 mil de dinheiro, você pode fazer sacrifício pro templo e ele vai começar a atirar nos balões pra você. E ele é muito forte, ele é extremamente forte. Ele é tipo uma versão mais forte do Super Macaco, é extremamente forte. Consegue matar um BFB sozinho, sem muita dificuldade assim, e dá pra deixar ele ganhando umas rodadas sem tu fazer nada. Mas então é isso. O jogo adiciona bastante coisa, uma melhora absurda em comparação aos 3 primeiros jogos. Ele é muito bem balanceado, provavelmente é o jogo mais balanceado da franquia toda. Acaba deixando a gameplay mais diversificada, já que agora você tem mais opção de estratégia para você utilizar nas fases. Você não precisa só usar o mesmo tipo de torre o tempo inteiro, porque são só elas que funcionam. Agora as outras torres também tem algum tipo de participação ali. Teve alguns Quality of Life também, tem como salvar as fases para jogá-las depois, como acelerar e desacelerar as rodadas, então se você tiver mais confiante você consegue passar mais rápido, ou se você quiser você desacelera para você ver as coisas com mais calma. Umas coisas que não são realmente necessárias, mas deixa o jogo bem mais agradável.
E também é um sistema de conquista pra quem gosta desse tipo de coisa. Eu sinceramente não ligo tanto hoje em dia, mas é legal pegar alguns ranks e aparecer uma notificaçãozinha de conquista. Inclusive foi nesse jogo que começou as rodadas absurdas de 200 e cacetada, que não dá nem pra entender o que tá acontecendo mais, que você só vai aparecendo balão e é isso aí. Só que o jogo não é perfeito também. Uma coisa que eu não gostei foi a forma que avança de rank. Como depende da quantidade de estouro que você faz, os rank mais altos demora muito pra passar. Principalmente se você perder no meio da fase e tiver que começar das primeiras rodadas tudo de novo. Eu nem peguei os últimos rankings por causa disso aí, que tava demorando demais, nossa senhora. Também tem algum bug ou outro, tipo, se você deixa uma torre no cantinho da tela, a bolinha que mostra a área de ataque fica em cima da HUD. E aí não dá pra clicar em nada que tiver embaixo dessa bolinha. Mas não tem nenhum bug no jogo que atrapalha de verdade. Nossa, e outra coisa também, não sei se deu pra perceber, mas eu só coloquei uma música de fundo toda essa parte do BTD4 do vídeo. Porque o jogo só tem uma música. Toca essa música no menu, na fase, quando você perde. Só a mesma música. Não é nem que a música é ruim, só que quando ela fica repetindo a cada 2 minutos em um jogo que é normal ficar 40 em uma partida, parada enjoa. Mas sendo justo também, nenhum dos jogos antes tiveram nenhuma música, então não deixa de ser uma evolução isso aí. Agora, ignorando essa metalinguagem que eu fiz com a música, esse jogo daqui é muito bom. Ele é bem melhor do que os 3 primeiros, ele melhora praticamente tudo que saiu nos outros jogos. É o primeiro jogo que parece um jogo de verdade, e não só um jogo qualquer que você acha em um clique jogos da vida. Joga por uns 20 minutos e deu. Os outros jogos já eram legais, mas esse daqui realmente tem um apelo só dele. Opa, galera! Eu ia fazer tudo em um vídeo só, mas já tá mais de 20 minutos e ainda faltam uns 10 jogos pra eu falar. Então eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, né? Aí semana que vem eu vejo se eu mando a outra parte do vídeo. E é isso, eu tô um tempinho bom sem mandar vídeo, porque eu sou um belíssimo de um vagabundo e não edito os vídeos que eu quero fazer. Então eu vou ver se eu melhoro um pouquinho a frequência dos vídeos nesse canal aqui. Então, tchau, até semana que vem, que eu muito provavelmente devo falar sobre os jogos mais novos do Bloons, né? Que eu espero terminar realmente até semana que vem. Então, é isso aí, falou.